So today we are going to talk about passive voice 3 modal verbs. Na aula de hoje nós vamos concluir a nossa série de estudos sobre voz passiva, hoje falando sobre verbos modais. Na primeira aula desta série nós falamos sobre os tempos verbais simples. Falamos sobre o simple past, o simple present e o simple future usando going to, já que will é um verbo modal. Na aula passada nós falamos sobre sentenças contínuas, os tempos verbais contínuos, então past continuous, present continuous, e além deles o present perfect, os três também na voz passiva. Hoje nós vamos ver verbos modais. Como um verbo modal fica na voz passiva? Na minha opinião, é bem mais simples do que o simple future com going to, por exemplo. Lá no simple future, você tem que ter aquele cuidado, né? Qual auxiliar é ideal para o sujeito que eu estou utilizando aqui na voz passiva? O sujeito que recebe a ação, né? Qual auxiliar eu devo utilizar aqui? E aí tem toda aquela questão, né? Você tem que se lembrar. E depois, além disso, você tem que usar o going to be, e depois você ainda tem que usar o verbo do particípio. Vem, olha a volta que você dá. Então, na minha opinião, voz passiva com verbos modais é muito mais simples. E vai ficar mais simples agora, inclusive, porque vocês já revisaram o conteúdo de voz passiva nas duas aulas anteriores. Então, nas duas aulas anteriores, nós revisamos como identificar os elementos da voz ativa e como passar uma frase da voz ativa para a voz passiva. Num eventual exercício sobre o tema, se eu ou outra prova que vocês façam, né, exige que você passe uma frase da voz ativa em inglês, an active voice to the passive voice, você sabe como fazer. Né? Qual é o procedimento? O que é que nós devemos fazer? Nós temos aí uma frase na voz ativa. Qual é a primeira coisa que eu faço e fiz nas aulas anteriores? Identificar os elementos da frase. Então, pega um, um lápis, uma caneta, algo assim, e identifique, certo? Então, por exemplo, our English teacher, nosso professor de inglês. Bom, isso aqui é o sujeito, certo? Assim como eu estou fazendo aqui, ó, pessoal, para essa aula de vocês, assim como eu estou fazendo aqui, eu também faço assim no papel. No papel, se eu preciso fazer análise sintática de uma frase, por exemplo, seja active voice, passive voice, eu começo a analisar elemento por elemento. Bom, esse aqui é o sujeito. Depois vem o auxiliar. Ó, nesse caso aqui, peraí, aqui eu tenho um verbo modal. Então, essas coisas a gente tem que observar. Esse daqui é o verbo principal da frase. An exam é o objeto. Today é o complemento. Então a gente vai analisando parte a parte da nossa frase. Ok? Então esse método de cores que eu estou utilizando com vocês é muito útil mesmo. Porque ficou mais claro para vocês esse procedimento, essa passagem que a gente faz, né? Bom, traduzindo essa primeira fase, our English teacher may give an exam today. Eu vou traduzir give um pouco diferente. Ao invés de dar, eu vou trazer como aplicar. Eu prefiro não usar apply ali. Our English teacher may give an exam today. Nosso professor de inglês, nosso professor de inglês pode aplicar uma prova hoje. Nosso professor de inglês pode aplicar uma prova hoje. Estou traduzindo um pouquinho diferente para a compreensão de vocês, vai ficar um pouco melhor. Ok. Nosso professor de inglês, a gente já identificou, é o sujeito da frase. É o substantivo aqui que serve como sujeito da frase. May é o verbo modal. Give é o verbo principal da frase. An exam, objeto. Today é o complemento. Vocês vão perceber posteriormente que o complemento ele pode vir no fim,
Você pode colocar aqui depois, ó, você pode colocar do início. Nós vamos ver aqui direitinho. Agora, na voz passiva, o objeto, ele passa a ser, ele desce aqui. Eu brinquei com vocês nas aulas anteriores, dizendo que seria como uma regrinha de 3 da gramática inglesa, né? An exam, o objeto, ele desce como o sujeito que recebe a ação. Não é só o sujeito, é o sujeito que recebe a ação. The subject that receives the action. Em outras palavras, quando eu digo isso, eu estou dizendo para a pessoa, basicamente, que é a voz passiva. Era um objeto que agora é o sujeito, pois estou falando sobre ele e como ele recebeu a ação. Então aqui eu tenho o objeto, ó, que nós vimos em todas as outras aulas anteriores, com todos os verbos e em todos os tempos verbais. Percebem aí, ó? E aí, normalmente nós colocaremos o auxiliar aqui, certo? O que vamos fazer? O verbo modal, ele desce e recebe be. Todo verbo modal. Simples assim. Ele passa para a voz passiva recebendo be. An exam may be. Percebem? Isso vai acontecer com can, isso vai acontecer com could, isso vai acontecer com might, com be able to, com should, com would, com todos os verbos modais. Eles descem e aí, ó, eu coloco be. O verbo principal, assim como toda frase na voz passiva, ele fica no particípio. Né? Então aqui, ó, verbo give, given, particípio. Coloco by, e aí o sujeito passa a ser o agente. Ó, ele desce aqui como o agente. Serve para indicar por quem o nosso sujeito sofreu a ação. Então, nosso professor de inglês pode aplicar uma prova hoje. Uma prova pode ser aplicada pelo nosso professor de inglês. Hoje, você está vendo today aqui, ó. Uma prova pode ser aplicada pelo nosso professor de inglês hoje. Esse today, eu poderia colocar, ó. Hoje, poderia colocar aqui também. Hoje, uma prova pode ser aplicada pelo nosso professor de inglês. Ok? Em outro caso que eu poderia colocar, ó. Aqui, ó. Antes do by e do agente. An exam may be given today by our English teacher. Vocês percebem que o today, início, pode vir aqui após o verbo, né? Antes do by e do agente. Pode vir após o agente. Né? Depende muito como você quer que a frase soe, né? Hoje, uma prova pode ser aplicada pelo nosso professor. Se o today for lá no início. Se eu coloco aqui, ó, uma prova pode ser aplicada hoje pelo nosso professor. Eu posso colocar esse today lá no fim, como a gente tem visto, né? Ah, uma prova pode ser aplicada pelo nosso professor de inglês hoje. Então, ó, percebem aí? Então, o complemento não vai fazer muita diferença. Coloca aqui no fim, coloca no início. Não vai fazer muita diferença, não. Soa diferente para as pessoas que escutam, né? A forma como você quer que soe para as pessoas, aí tudo bem. Mas o complemento não tem essa regra. Tem que ficar no fim da frase. An exam may be given by our English teacher today. Bem simples, pessoal. Vocês viram aí, né? An exam may be vai se repetir com todos os verbos modais. O verbo principal, ó, no particípio. O by é uma característica muito interessante aí que a gente observa. O by em uma frase, provavelmente, observando-se, claro, outros elementos, né, como o verbo no particípio, como a presença logo depois do by de um agente, provavelmente será a voz passiva. Né?
Então, assim, essa regrinha é muito fácil. Eu acho que nessa altura do campeonato ficou mais claro ainda para vocês. Né? Não é algo tão complexo como pareceu no ano passado, por exemplo. Quando a gente estava iniciando ainda o beabá desse tema. Bom, temos aqui um outro exemplo. Vemos aqui o uso do verbo can. Então, na voz ativa, in active voice, com o verbo modal can, nós temos, ó, Juan can give them some information. De novo, ó. Qual é o primeiro passo que fazemos com uma frase na voz ativa ou com uma frase na voz passiva? Identificar os elementos da frase. Juan, sujeito. Can é o verbo modal. Give é o verbo principal. O main verb, verbo principal. Them, um complemento aqui. Some information é o nosso objeto. E aí o que nós vamos fazer? Some information. Mesma ideia, ó, pessoal. Passa para cá, ó. O sujeito que recebe a ação. The subject that receives the action. Some information, ó. Desce o verbo modal. Ele recebe o be. Some information can be. O verbo give, ó. Given. Some information can be given to them. Ó. A eles. By Juan. Ok? Então, antes, ó. Juan can give them some information. Juan pode dar a eles alguma informação. Juan pode dar a eles alguma informação. Na voz passiva, alguma informação pode ser dada a eles por Juan. Alguma informação pode ser dada a eles por Juan. Ok? Então, some information. O can be, ó, vem para cá. Ó. Give, no particípio. Usei o mesmo verbo lá em cima. Mas poderíamos usar qualquer outro aqui, gente. Desde que fizesse sentido, claro. To them. Não tentem complicar muito na cabeça de vocês o que é. Aceite que é um complemento, né? Eu poderia utilizá-lo aqui no final também, né? Juan can give some information to them. Poderia usar aqui no final também. Ok? Ou talvez até no início. To them, Juan can give some information. Certo? Some information can be given to them by Juan. Alguma informação pode ser dada a eles por Juan. Vocês veem que não é tão complexo assim, a gente segue a mesma ordem dos exercícios anteriores que estamos fazendo sobre o tema. Não é tão complexo assim. A única ideia é que o verbo modal ele desce com be. É a única alteração. Né? Eu tenho plena certeza que o mais difícil para vocês não é fazer essa identificação. Quem é o auxiliar, quem é o verbo, etc, etc. A maior dificuldade nesse conteúdo aqui não é propriamente o verbo modal. E eu sei disso. A maior dificuldade é, por exemplo, colocar o verbo no particípio. Por quê? Colocar may, be, can, be, should be, would be. Isso é fácil, certo? A maior dificuldade aqui, com relação aos verbos, é justamente colocar o verbo no particípio. Certo? Mas é claro que com certo treino, estudo, dá para fazer, não é impossível, óbvio que não. E em segundo plano, o que é difícil na voz passiva como um todo, não só com verbos modais, é em textos muito longos, em frases grandes, né? Você identificar quem é o sujeito, quem é o objeto. Se você não tem muito domínio da língua inglesa, se você não tem muita habilidade para trabalhar com inglês, talvez isso seja um problema. Né? Porque aí você não vai saber traduzir com muita facilidade, e aí fica difícil identificar quem é o sujeito, quem é o objeto. Mas dá para fazer também por lógica. Né? Por lógica.
porque você observa o auxiliar, você observa o verbo, né? Geralmente formado por um período. Mas nós vimos aqui, segue a mesma regra, tanto com may quanto aqui com can. Vamos ver com must. So, in active voice with the modal verb must, we see you must obey the traffic rules. You must obey the traffic rules. Você deve obedecer às leis de trânsito. Você deve obedecer às leis de trânsito. Identifiquei, ó. You é o sujeito, must é o verbo modal, obey é o verbo principal, é o verbo obedecer. The traffic rules, as leis de trânsito. Percebem? Mesmo sistema, pessoal, ó. Object, the traffic rules, must, with the verb be, must be. Main verb, in past participle. Vocês estão vendo aqui? E em alguns casos, deixa eu colocar aqui para vocês, vou colocar assim entre parênteses e eu explico. Geralmente, na voz passiva, nós vamos colocar o sujeito como agente. Mas em alguns casos, será oculto. Né? Eu falo, ó, you must obey the traffic rules. Você deve obedecer às leis de trânsito. As leis de trânsito devem ser obedecidas por você. Mas aí, eu poderia colocar assim, ó. Em alguns casos, quando a pessoa não especifica, né, na oração, ó, as leis de trânsito devem ser obedecidas. Por quem? Por mim? Por você? Por ele? Por ela? Por todos nós? Percebem? Então, nesse caso, isso também pode acontecer. Nós vamos ver em alguns exercícios com voz passiva. Em alguns casos, principalmente você e vocês, será omitido na voz passiva. E a gente vai observar como se fosse oculto o sujeito nessa sentença, nessa oração. Né? As leis de trânsito devem ser obedecidas. Então vejam, pessoal, essa é a ideia. Tá? Todos os outros verbos modais vão seguir essa mesma ideia. Professor, eu não lembro dos verbos modais. Eu absolutamente não lembro dos verbos modais. Você me falou de 3, mas os outros eu não lembro. Dá uma conferida lá no meu canal. Eu tenho uma série de estudos sobre verbos modais, em que eu não só ensino como utilizar cada um deles, mas eu apresento várias situações onde nós temos aí o leque de verbos modais e qual se encaixaria melhor naquela situação e o porquê. Tem uma série lá de estudos sobre verbos modais e exercícios. Eu não quero assistir seus vídeos, quero assistir de outra pessoa. Fique à vontade, fique à vontade, não tem problema. Eu indico meus vídeos porque eu sou prático, né? Prático e trago certa profundidade no que eu falo também. Eu não gravo vídeo para show business, né? Eu não tô ali para pular na frente do quadro. E aí, galerinha do YouTube, né? Eu não tô aí para fazer isso. Estou realmente para, de forma clara e direta, ensinar a matéria. Então, assim, se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade, tá? Eu acredito que quem aí não se lembra dos verbos modais vai precisar disso. Tudo bem? Justamente porque, né, professor? Se é tão simples assim, se a frase é tão simples, né? Must be. Por que eu tenho que estudar sobre os verbos modais? Porque são aproximadamente 15, né? Se você se esquecer de algum, aí vai bater o branco. Puxa, isso aqui é um verbo modal ou não? É porque can, may, must, might e should são muito fáceis, né? Todo mundo usa. Agora, quando você chega em ought to, be able to, have to, use it to, aí começa a mudar um pouquinho, né?
outros verbos modais que a gente não usa com muita frequência. Quer dizer, usa-se com muita frequência, mas nós não estudamos sobre isso todo dia, evidentemente. Então, está lá o conteúdo para vocês e eu recomendo, mas todos eles seguirão a mesma lógica aqui, né? Mesmo aqueles que já têm o to. Have to be. Né? Ought to be. Todos eles vão seguir essa lógica, tá? Então é isso, pessoal.